Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do esporte. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre atletismo. E para falar com a gente aqui sobre esse tema, nós convidamos o técnico da Unesp, da equipe de atletismo, para falar um pouquinho com a gente sobre como ocorre a preparação para o Inter-Unesp, que é a maior competição esportiva que existe dentro da Unesp. Ele vai contar para a gente um pouquinho como ocorre o planejamento do seu trabalho durante todo o ano com seus atletas para que chegue na época de competição no maior nível de rendimento possível e assim alcance seus objetivos, que é conquistar o maior número de medalhas nas modalidades do atletismo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Escopinho, para quem não me conhece, e eu sou técnico do atletismo da Unesp. O grupo pediu para eu explicar um pouquinho sobre a modalidade e falar um pouco sobre a minha trajetória, desde atleta até técnico da equipe da faculdade, tá? Da Unesp. Então, eu entrei na faculdade em 2013 e antes disso eu já era atleta de atletismo, eu competia nos 5.000 e 10.000 metros e meu objetivo sempre foi, desde que eu entrei, tentar me tornar técnico e me desenvolver nessa modalidade, tá? Foi sempre o que eu gostei. Então, em 2013, que foi quando eu entrei, quem era o técnico era o Gabriel Katayama, o preto, não sei se todo mundo conhece, que já é meio dinossauro. Daí tinha o Vitinho também, o Vitor Germano, que era do LetPath. E desde o começo eles foram me ajudando, foram muito receptivos comigo. E sempre fui criando gosto pela equipe da Unesp. Sempre foi uma equipe muito unida. Então sempre gostei e sempre quis continuar. Daí eu permaneci nisso, competi Inter-Unesp, fiz o 3.000 metros lá e tal, competi alguns anos. E depois disso, em 2015, eu me tornei técnico. Na verdade, eu entrei para a comissão, junto com o Gabriel, como auxiliar. E daí, em 2016, eu assumi como técnico com a Lulinha. Eu era técnico de provas de campo e a Lulinha provas de corrida. E esse ano aqui eu tô como técnico sozinho, então eu tô como técnico-chefe. Daí, então, explicando um pouquinho sobre as provas do Inter-Unesp, que é o nosso foco. Nos meus treinos, a periodização ela é feita como foco o Inter, então o macrociclo completo ele se fecha no Inter-Unesp. Daí as sessões a gente vai fazendo semanais, sempre pensando em estímulo, pausa para ter supercompensação, fazendo microciclos semanais, né, em cada uma das provas. É um trabalho um pouco difícil porque eu tenho atletas muito diferentes e as provas são muito diferentes também. No Inter a gente tem arremesso do peso, masculino e feminino, o 800 que também é os dois, 200 metros, 100 metros, revezamento, salto de distância, salto de altura, e daí o 1.500 metros feminino e 3.000 metros masculino. São essas provas que a gente tem no Inter. Então a gente sempre vai treinando por isso. Então passando bem rápido por um pouquinho de cada uma das provas para vocês entenderem como funciona. O arremesso do peso. O arremesso do peso é uma prova basicamente de explosão. Então eu sempre tento buscar algum biotipo que seja que vá ter uma predisposição para ir melhor na prova, então geralmente meninos mais altos e meninas também, ou então um pouquinho mais cheinhos, porque é física, né? Então é um objeto grande lançando um menor, então quanto maior for a pessoa que estiver arremessando, na teoria ela vai arremessar mais longe, então isso é uma realidade. Então se vocês pegarem os atletas de arremesso do peso, vocês vão ver que é muito difícil vocês terem um atleta assim com menos de 1,70 m, por exemplo, sabe? É muito difícil. Geralmente sempre são atletas altos que fazem a prova. Então, o treino deles, geralmente, são 2 vezes na semana na pista específica, então fazendo arremessos educativos, e de 3 a 4 vezes na semana fazendo treinamento funcional ou academia. Nós, do atletismo, a gente tem uma parceria com a Fit.com no centro de Rio Claro. Então, atletas nossos tem desconto lá e eu sempre peço para quem puder ir na academia, porque daí fica mais fácil se eu precisar fazer um treino muscular, eu colocar o atleta lá e mostrar como fazer e tal, e ele ter um ganho melhor nessa parte muscular. Além disso, então, a gente tem também os saltos, altura e distância. Essa é uma prova interessante porque os saltos é muito difícil entrar alguém na Unesp que já fez, né? Porque não é uma prova muito comum, é uma prova difícil do atletismo. Então, geralmente, os treinos são baseados em técnica. Então, de 2 a 3 vezes na semana, os atletas vão na pista para fazer treino técnico. Então, ensinar como fazer a corrida do salto, levar o corpo para se projetar ou na distância ou na altura, fazer a técnica correta, fazendo o arco
no salto de distância ou fazendo false body flop na altura, então é um treino bem técnico. E daí fora isso, o altura trabalha muito impulsão também, então bastante treino de impulsão com educativos e treino funcional. E o salto de distância faz muito tiro, porque eles precisam de velocidade. Então, quanto maior a velocidade do indivíduo, mais longe ele vai saltar. Isso também é física, é uma realidade. Então, os saltadores de distância têm que ser bem rápidos também. Tanto que geralmente o treino é até um pouco semelhante aos velocistas de 100 metros, tá? Que também é uma outra prova que o pessoal tem muita curiosidade, os velocistas, 100 e 200. O que tem que fazer para o cara ser mais rápido, para a menina ser mais veloz, o que tem que fazer para ajudar esses atletas, né? Então a gente tem uma visão que atletas de velocidade têm que ser muito fortes, porque a gente vê na televisão, então todos são muito fortes. Então a gente associa diretamente com a academia, mas não necessariamente esses atletas precisam ter um treino de força muito forte na academia, nem de hipertrofia. Porque eles precisam de coordenação muito grande, então antes da parte muscular, antes da parte de força e tal, eles precisam de uma parte coordenativa muito boa. Então fazer muito educativo e treinar a saída de bloco, são os 2 pontos principais da velocidade. Então nos treinos que eu faço de atletismo, geralmente eu coloco sempre aquecimento, uns 20 minutos de educativo e depois o treino normal, então daí seja lá o que ele vai fazer. Mas todo treino tem que ter o educativo ou bloco de saída, porque o atleta tem que se estimular a ser mais ágil e mais coordenado, porque essa é a questão dos 100 metros rasos. Quanto mais coordenado você for, mais perfeito você é e menos energia à toa você vai gastar, porque é uma prova muito rápida. Então, gera em torno de atletas bons de 9 segundos, 9,58 como é o Bolt, até 11, 12, que são o caso dos atletas da Unesp. Então, a gente tem alguns que já fizeram 10, mas 10 alto. Mas então é essa questão, é muita coordenação que a gente tem que trabalhar na velocidade. E com relação ao meio fundo e fundo no caso também, tem que ser treinos diários. Então a gente tem que criar uma adaptação metabólica no atleta. Então quanto mais ele treinar, melhor. Porém, sempre tem que intervalar esses treinos, tipo de algum modo que o atleta descanse. Então a gente divide os treinos em 3 blocos. Treinos de tiro, treinos intervalados e treinos regenerativos, que são as rodagens. Então, um exemplo, o atleta ele fez um treino de tiro, 4 tiros de 1.000 metros ou 12 tiros de 400 metros, com pausa de 1 minuto, por exemplo. E daí fez isso, tal, cansou pra caramba. No dia seguinte ele vai na pista só rodar. Então o que é rodar? Ele vai lá fazer 4 km direto, bem tranquilo, só para estimular a musculatura, liberar lactato e outras coisas, entendeu? Então a pausa do atleta de meio fundo e fundo é essa, é a rodagem, tá? Principalmente do de fundo. Porém, em alguns casos, a gente faz uma pausa maior, tipo final de semana, que é para o atleta gerar uma supercompensação maior também. Então, o atleta fez um tiro muito exaustivo, ou um treino intervalado na quinta e na sexta, daí no sábado e domingo ele descansa, para na segunda-feira ele gerar a supercompensação e estar mais eficiente. Então, isso é um pouco do básico que a gente trabalha. É uma periodização bem simples mesmo, não é nada muito complexo, mas eu acho que a maior questão é ver a individualidade de cada atleta e trabalhar em cima dela. Então, pegar o que o atleta tem de melhor e ressaltar nele. Um outro exemplo, eu tenho uma atleta no salto em altura que ela tem uma flexibilidade muito boa, e eu tenho uma outra que ela tem uma impulsão muito boa. Então, a que tem uma impulsão muito, muito boa, eu tento fazer ela fazer uma corrida maior antes de fazer o salto, e a que tem uma flexibilidade maior, eu tento fazer um fosbury mais completo, então fazendo um ar com as costas bem mais completo. Então eu acho que no atletismo tem muito isso, é você pegar o ponto do atleta, que você vê que é forte, e você tentar ressaltar nele. Porque assim, eu começo com atletas que já são um pouco velhos para a modalidade, então é difícil mudar alguns aspectos neles, sabe? Alguns já vieram de outras modalidades, então tem algumas coisas que são bem nítidas na mente deles, né? Então é difícil mudar um padrão. Então, geralmente eu tento pegar um ponto que eu vejo que é forte e utilizar isso para ele ir bem na prova, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar sempre no WhatsApp ou Facebook. Eu sempre gosto de falar sobre essas coisas, tá bom? E é isso aí. Falou, abraço. Até mais. Então a gente vai encerrando aqui mais um vídeo do canal. Queria agradecer ao Renan por expor aqui toda a sua experiência como treinador da equipe de atletismo da Unesp. E até o próximo vídeo.